Graças a Deus, queridos irmãos, a paz do Senhor, chegando com você nesta sexta-feira à noite para trazer a meditação na palavra do Senhor. Amém? Estamos vivendo um momento, extraordinário, diferente de tudo que possamos viver, e eu quero te convidar agora a reunir com a sua família, tá certo? Aonde você estiver, tendo um sinal de internet, e você pode estar conosco neste estudo das Escrituras. Estamos nesse tempo falando sobre mensagens expositivas. Sexta-feira passada, o culto da figueira. Hoje, a letra mata. Iremos meditar de maneira expositiva esta questão em que Paulo coloca na sua segunda carta aos Coríntios. Para isso, eu quero te convidar a nós elevarmos a Deus uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela vida, pela oportunidade de viver nesse tempo e de estar glorificando e adorando o teu santo e bendito nome. Queremos pedir, ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando cada morador desta terra, que o Senhor esteja colocando as tuas mãos, salvando, curando, libertando, operando milagres e maravilhas. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, no nome de Jesus, também quero pedir uma bênção, Senhor, aqui pela nossa pátria brasileira, às autoridades constituídas em todos os níveis, Senhor, meu Deus, federal, estadual e municipal. Senhor, que o Senhor esteja visitando e abençoando cada um deles. Também uma bênção especial à nossa cidade de Araçatuba, às autoridades aqui constituídas, ao segmento da saúde, que nesse tempo, Senhor, meu Deus, tem se desdobrado para atender a população. Pai querido, Pai santo, esteja nos guardando, nos livrando, nos protegendo e abençoando a tua igreja. Sim, porque a tua igreja, Senhor meu Deus, aleluia, é a tua noiva, é o embaixador desse tempo, é aquela que mantém a luz e o tempero da vida nesta terra. Abençoa a tua igreja fortalecendo, alegrando, abençoa o pastor Aparecido, sua esposa, irmã Francisca, ao ministério da igreja aqui em Araçatuba, aos nossos irmãos ali da Rua do Fico, suprindo toda necessidade em glória. Pedimos, pois, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos irmãos, vai aí um louvor todo especial para você. Jesus, 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 cantem ao Pai, 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 Pai,
Voltando aqui com você depois desse louvor abençoado que encheu o teu coração, amém? Voltamos então para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, para falar deste assunto. A letra mata? Você sabe que nós estamos trazendo uma mensagem expositiva, e na mensagem expositiva se trabalha todo o texto para se compreender o que ele quis, o autor quis dizer com esta expressão, a letra mata. Você sabe que isso tem sido interpretado de muitas maneiras, principalmente no segmento pentecostal, a letra mata foi muitas vezes interpretada como os estudos das Escrituras. Não, Deus vai me dar a palavra, eu vou abrir a Bíblia, não é? Vai ser benção pura. A gente nem meditou no texto, nem leu. Interessante que a Bíblia é um livro. Se é um livro, é para ser lido. Jesus diz, não é? O Senhor fala conosco em Salmo capítulo 1, que lá, bem-aventurado, não é? Os que meditam de dia e de noite. Então a Bíblia é um livro para ser lido. E sendo lido, ser interpretado. Por isso, a mensagem expositiva. Considerações, meus irmãos, acerca da carta. Não só houve 2 cartas escritas por Paulo aos Coríntios, houve outras cartas. O primeiro registro se encontra em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 9. Diz assim, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Esta carta não se tem notícia dela. Se perdeu. Certamente, não é? Era uma carta contundente, porque não se associar com os impuros. Então, certamente, Paulo relatou aqui o que é uma sociedade com um impuro. E isso trazia transtorno a certo segmento dentro da congregação local que tinha esta associação. E esta carta desapareceu. A segunda carta que Paulo faz menção, não é, de um escrito que foi enviado, se encontra em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 3 a 5. E isto escrevi, para que quando for, não tenhas tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando todo em vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque por meio de muito sofrimento e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas, para que não ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagra em grande medida. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que não sejam demasiadamente ásperos, digo que em parte a todos vós. Amém? Uma outra carta, esta carta também se perdeu, que é chamada a carta triste. Certamente aqui Paulo vai revelar toda a tristeza do seu coração, o sofrimento do seu ministério. Isso constrangia aqueles irmãos, porque a igreja de Coríntios se dividiu em facções. E havia ali partidarismos dentro da congregação. Alguns eram a favor de Paulo, mas a grande maioria era contra e não aceitava o seu apostolado a uma igreja que ele, Paulo, fundou. Deve ser triste e doloroso, não é? Você começar uma coisa, evangelizar rua por rua, conquistar aquelas pessoas, sendo judeus, sendo gregos, e todas as pessoas que viviam, porque Coríntios era uma cidade fervilhante, uma cidade que tinha um porto importantíssimo, que fazia ligação, não é, via terra, a toda aquela região. Então era um lugar de muito movimento, e Paulo estava ali pregando a palavra do Senhor. Então observe a primeira carta, uma carta para não se associar com os impuros. A segunda carta, a carta da lágrima, a carta triste. Esta carta que é a primeira de Coríntios, é uma carta normativa. O que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, é uma carta de regras. E ali existem regras, não é? E interessante que vai chegar no momento que você estiver fazendo a leitura da primeira carta, que vai dizer assim, por consentimento eu vou falar. E falou sobre casamento, sobre a questão de estar solteiro, a questão da viuvez, acerca do casado, como deveria se comportar. E ele diz isto, não é? Com consentimento do Senhor. A segunda epístola, meus irmãos, é uma defesa do seu apostolado. Então, quando você abre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que só não são 2, aqui só nós já mencionamos de outras 2 que sumiram, então vamos colocar 4 Coríntios que foram escritas. Esta que está na nossa Bíblia, que carrega, não é segunda carta aos Coríntios, vai falar de sua defesa apostólica. Amém? Sua defesa apostólica. O que Paulo quis dizer com a expressão a letra mata? Então, eu já te disse que, principalmente no segmento pentecostal, esta letra mata não é levada para os estudos das Escrituras. Porque o Espírito vivifica e a letra mata. Não temos que ficar muito com a letra.
Nós temos que saber as coisas do Espírito. O que Paulo quis dizer. Amém? Isso é de suma importância nós sabermos. Para que nós tenhamos uma compreensão, nós temos que fazer a leitura então do texto. Para compreender, primeiro, qual é esta letra? De que letra Paulo está se referindo? Então começamos no capítulo 3, versículos 1 e 2. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-vos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como que de uma carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois esta carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Paulo está fazendo uma defesa do seu apostolado. Será que eu preciso, para uma igreja que eu fundei, de uma carta de recomendação, não é trazida de Jerusalém, ali, onde está pastoreando Tiago, firmada por Pedro, por Tiago, pelos demais apóstolos que ali convivem, para me referendar diante de vocês? Eu sou a carta lida. O que Paulo quis dizer? Eu sou uma vida de testemunho. Por onde você passar, você vai ver que eu não fiz besteira, que eu não deixei um mau testemunho, que eu não deixei, não é arestas, nem moral, nem financeira a ninguém. Então eu sou uma carta lida, que é suficientemente capaz de afirmar o meu apostolado. No versículo 3 do capítulo 3, Paulo vai dar agora a primeira dica desta letra que mata. Diz assim: estando já manifesto como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Então quer dizer, este evangelho que Paulo prega, fez aqueles serem cartas, testemunhas vivas para aquele tempo. Não em tábuas de pedra. Aqui já se faz uma referência. A que letra Paulo está falando? Aonde está a tábua de pedra? Então daqui a pouco a gente vai respondendo o que é esta letra que mata. Em tábuas de pedra, mas não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, no vosso coração. A minha carta não foi escrita, não é aí numa pedra, mas foi escrita no vosso coração. A mensagem que eu vos preguei é suficientemente capaz de lhes tornar uma carta que todos os homens podem ler pelo testemunho diário de vossas vidas. Então Paulo faz uma referência aqui à tábua de pedra. Quando Paulo fala de tábua de pedra, a gente já liga e associa a um tempo. E no versículo 7 ele vai dar a segunda parte dessa tábua de pedra. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Aí já sabemos agora que letra ele está falando. Tábua de pedra e Moisés. Ele está falando da lei. Amém? E isto está lá em Êxodo 34, 1. E nós vamos fazer leitura desse versículo. Saiba que quando eles saíram do Egito, depois que eles ficaram estabilizados em um lugar próximo ao Sinai, o Senhor convida Moisés ao Sinai. Para quê? Para lhes dar a lei, as ordenanças. E o povo ficou lá no arraial, lá embaixo, no pé do monte. E no tardar de Moisés, eles fizeram um bezerro de ouro. Arão fez um bezerro de ouro. E o povo voltou à idolatria. E Deus enviou, disse: Moisés, desce porque o povo está se corrompendo. E quando Moisés chega e vê tudo aquilo lá, não é? Voltado novamente a adorar deuses estranhos, Moisés, furioso, quebrou a tábua. Mas Deus é misericordioso e vai querer que o povo novamente, não é, tenha a tábua da lei, que se encontra em Êxodo capítulo 34, versículo de número 1. Abra sua Bíblia. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as minhas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Amém? Agora, interessante, não é que as primeiras tábuas, parece que foi um serviço completo de Deus. Deus preparou as tábuas e escreveu nelas. Agora, na segunda, Moisés teve que trabalhar as tábuas. Ele teve que ir na rocha, não é? Retirar ali, lixar, trabalhar. Não sei como que era o segmento para fazer ela ficar bem limpa, bem estruturada para ser escrita. E agora ele apresenta diante de Deus e Deus escreve a segunda tábua, a lei. Então, olha, é muito importante nós sabermos. Então, agora nós já sabemos o que significa esta letra que mata. A letra que mata, a letra da lei. Mas se a lei, quem foi que deu a lei?
foi Deus. E Deus pode dar uma letra que mata? Sendo ele tão bom e generoso? O que Paulo quis dizer com a letra mata? Primeira coisa, nós temos que agora, já descobrimos de qual letra se faz, não é sentido nesse escrito de Paulo. Paulo está dizendo assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Qual é a letra? A letra da lei. O que Jesus falou sobre a lei? Mateus, vamos abrir a Bíblia. Mateus capítulo 5. Abra aí a sua Bíblia. Versículo de número 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Opa! Então, peraí. Por que essa letra mata se o próprio Jesus não a revogou? E se Jesus a cumpriu? O que Paulo quis dizer com esta questão? Uma outra coisa que é importante nós lermos é Lucas, capítulo 16, versículo de número 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todos os homens se esforçam por entrar nele. Jesus está aqui rompendo um paradigma da lei. A lei era modelo para o povo, mas ninguém conseguia satisfazer a lei. E nas próprias escrituras está escrito que se você não observar uma vírgula da lei, você desmontou toda a lei. E logo a lei. Mas observe que, sendo a lei dada por Deus, ela tem poder de matar? Em que sentido Paulo quis dizer a letra mata? Isso é de suma importância. Observe o que mesmo Paulo falou. Paulo falou acerca da lei. Está lá, não é? Registrado em primeira carta de Paulo a Timóteo. Abra sua Bíblia. Capítulo 1, versículo 8. Sabendo, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Ora, se a lei é boa e ela, não é, me respalda como cidadão, por que esta letra mata? E aqui, queridos irmãos, que foi feito, não é, um campo de guerra e de batalha, que às vezes as pessoas utilizam deste versículo para ir contra a meditação, ao estudo diligente das Escrituras. Jesus mesmo disse, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Lá no livro do profeta menor, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Salmo versículo 1, não é? Meditar na Bíblia, nela de dia e de noite. Por que esta letra vai matar? Se Deus, sendo tão bom, deu a lei, se a lei favorece o homem, o que Paulo quis dizer com esta lei? Então, já identificamos qual é esta letra, a letra da lei, escrita em tábua de pedra. Já identificamos o autor da lei, é Deus. E Moisés, o seu receptor, não é? E aquele que passou para o povo a vontade de Deus. Já compreendi como Jesus e Paulo interpretam a lei. E agora? Por que a letra mata? É uma pergunta. Em que sentido a letra da lei mata para Paulo? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Vamos meditar agora no texto. Já fizemos uma averiguação de tudo. Já sabemos de qual letra se trata, quem escreveu a letra, quem não é deu a letra, como Jesus interpretou a letra, como o próprio Paulo interpretou a letra da lei. E agora vamos ver saber o motivo por que esta lei mata. Capítulo 3, versículo 6 de 2 Coríntios, o qual nos habilitou para sermos ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Observe, tá certo? Paulo está falando do seu ministério. Paulo está defendendo o seu apostolado. Observe essa palavra linda que Paulo escreve aí, habilitou. O que é uma coisa de habilitar-se? É como você, quando chega numa faixa etária e você quer dirigir seu automóvel. Aí seu pai tem um carro lá, fala assim, pai, eu também quero aprender a dirigir. Seu pai te manda para a autoescola.
Você vai lá, faz as provas, não é? Faz a prova não somente no papel, faz a prova, não é, prática, em cima do volante, aprende a tocar marcha, a saber ler as placas de sinalização, tá certo? A dar seta para a esquerda, a dar seta para a direita, a saber as cores do semáforo, tá certo? A faixa de pedestre, proibido virar à direita, proibido virar à esquerda, tudo isso você sabe. Depois que você consegue fazer a aula prática e a aula teórica, e você passa, você recebe um documento que te habilita a dirigir um veículo. Paulo está dizendo assim no versículo 6, o qual nos habilitou. Quem lhe habilitou para ser apóstolo? Quem lhe habilitou para servir neste ministério? Saiba que Paulo está falando assim, olha, se eu fosse ministro na letra da lei, eu não podia ser ministro. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Abra comigo lá, por gentileza. Filipenses 3 e 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto a lei fariseu. Para você servir como sacerdote no tempo da lei, de que tribo você tinha que pertencer? A tribo de Levi. Mas Paulo não é da tribo de Levi, Paulo é da tribo de Benjamim. Então, para a letra da lei, ele não está habilitado para servir como sacerdote e ministro, porque ele não é da tribo de Levi. A letra mata. Opa, primeira compreensão. Amém? Não é a letra das escrituras que mata, e nem a letra da lei que mata. É ele, em função das regras da lei. Não é permitido exercer o seu apostolado, o seu serviço, o seu ministério. Por quê? Porque não pertence a uma linhagem, a uma tribo. Só podia ser sacerdote e ministro da tribo de Levi. Então, para a tribo, para esta questão da letra da lei, Paulo estava desabilitado. Aí ele está dizendo assim, por isso que a letra mata. A letra mata o meu chamado. A letra mata a minha oportunidade. A lei é boa para quem dela se utiliza e anda segundo ela, que lhe observe, embora saiba que nenhum homem na terra conseguiu satisfazer a lei, somente Cristo. Ele mesmo diz, eu vim aqui para satisfazer e não vou abrogar a lei. Mas saiba que a lei e os profetas duraram até João. Ele, Cristo, satisfez a lei. E pela lei, meus queridos irmãos, ele nos justifica diante do Pai, pelo seu sangue, por uma nova aliança. Amém? Como é importante nós olharmos para as Escrituras e saber que nós somos embaixadores de Cristo. Ei, você que está aí do outro lado da tela, glorifique a Deus. Porque pela lei, nem eu e nem você poderíamos ser obreiros, ministros, embaixadores. Mas ele, não pela letra da lei, mas pelo Espírito, nos deu esta oportunidade e nos habilitou para este serviço. Senhores, somos embaixadores de Cristo. Saiba como é um embaixador. Uma certa feita, no país vizinho onde eu fui missionário, queridos irmãos, teve uma situação de um menino que foi fazer uma operação, uma cirurgia. E o governo venezuelano ofereceu, não é, a pessoas paraguaias que tinham problemas na visão, uma operação lá na Venezuela, tudo de graça. E a este menino, que morava justamente na cidade onde ele pastoreava, seus pais e ele congregavam na igreja que eu era pastor e servia como missionário, foi para a Venezuela. Fizeram ali, meus irmãos, a cirurgia nos olhos da criança. Ele tinha por volta de umas 9 anos de idade. Ele tinha um problema sério. Não só de estrabismo, outras coisas que tinham na sua vista. Só que o que aconteceu? Para que ele, não é, voltasse para o Paraguai, ele tinha que ficar 3 meses na Venezuela. 3 meses. Mas o pai já, não é, cheio da saudade da mandioca, da carne do Paraguai, estava desassossegado, e depois de 1 mês e meio, ele falou, não fico mais aqui, e ele voltou. E aí, quando ele voltou cheio, não é,
de observações do médico, falando assim, ó, seu filho não pode pegar poeira, seu filho não pode estar junto a um fogão a lenha, seu filho tem que pingar esse colírio 3 vezes por dia, e deu todas as especificações. Esse era o tratamento do pós-operatório. Mas chegou na cidade, irmão, o que mais tinha naquela cidade era fogão a lenha e pó. A criança teve um problema, a vista não se recuperou. Tudo saiu perfeito na cirurgia. O que aconteceu? A família se levantou para colocar a questão daqueles que fizeram esse consórcio na justiça. E aí um dos seus tios fez com que eu tivesse que ir no consulado da Venezuela, na cidade em Assunção. Fica numa rua bonita, é uma casa, e lá onde vive a consuleza. E esta mulher nos recebeu. Foi agendado o dia, tudo direitinho. Aí fui eu, a minha esposa, foi este irmão e o seu filho a um consulado. Eu estou te falando assim, que nos habilitou para ser, não é embaixador. O que é um embaixador? Senhores, quando eu cheguei naquele lugar, antes da consuleza chegar, você é muito bem recebido ali pelo pessoal, tá certo? Te oferece café, o que você quiser. Senta-se ali, espera. Aí diante de uma sala muito bonita, uma mesa grande, aí sentou lá na ponta da cabeceira a consuleza, seus secretários do lado. Você pensa que você fala diante do cônsul? É o cônsul que fala. Sabe o que primeiro que ela fala? Ela não fala de si mesma. Primeira coisa que ela fala, da beleza do seu país. Ela falou da beleza da Venezuela. Do lado caribenho da Venezuela, as praias paradisíacas da Venezuela. Ela falou dos encantos, das flores, da alimentação. Ela falou de tudo o que pertence à Venezuela. Ela levou uns 15 minutos só falando da grandeza daquele país. Segunda coisa que ela falou, do presidente, que naquele tempo era Hugo Chávez. Quem era, como nasceu. Qual era a sua maneira de fazer? E aquele consórcio que levou pessoas paraguaias para ir à Venezuela fazer uma operação. E aí ela trouxe à luz por que aquele menino estava sofrendo. Porque o pai não esperou lá o tempo necessário para a recuperação da cirurgia. Senhores, depois que ela deu este banho, não é? De consuleza, de embaixadora, aí eu associo, e ele me habilitou para ser embaixador. Quer dizer que como embaixador, eu tenho que falar do céu, da sua grandeza, da sua glória, do seu poder, da sua magnitude. Depois de falar do céu, eu falo de quem está no céu me esperando, Jesus. Quem é Ele que se encarnou, veio a esta terra, morreu por mim e por você. Olha, e depois eu vou trazer as precariedades do homem que defronta com o seu pecado constantemente. Por que a letra mata? Porque Paulo não satisfazia justamente esses requisitos da lei. Por isso que ele estava desabilitado a servir a lei. Não é que a letra mata no sentido literal. A letra mata não é o sentido do seu ministério. Porque ele era da tribo de Benjamim. Não podia oficializar no seu tempo porque não era da tribo de Levi. Por isso que a letra mata. Aí concluindo aquela reunião, a mulher tem uma voz firme. O rapaz que estava lá, o tio, queria tomar de sobejo, não é? E falar asperamente. Você pensa que a consuleza fez? A consuleza deixou ele fazer as bravatas dele toda. Depois, com voz firme, educada e postada, ela diz assim: Senhor, o governo da Venezuela vai fazer o seguinte: procure qualquer clínica aqui em Assunção, coloque seu filho que a Venezuela vai pagar. Não quero com o Senhor nenhum arremendo. E me chamou à parte com a minha esposa e falou assim: pastor, é tua ovelha, problema é teu, faça isso. Depois de feito um segundo tratamento, eu não sei como ficou, porque eu mudei de cidade, mas eu vi como se trabalha o embaixador. Observe o que Paulo está dizendo. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Não é deixar de estudar as Escrituras e meditar nela, arrancar dela o verdadeiro sentido para a vida e para responder às necessidades desse tempo. Paulo está dizendo que a letra mata aqui é porque nela ele não é habilitado para o serviço ministerial. Amém? Olha, louvado e engrandecido é o nome do Senhor.
que agora Paulo está dizendo que para este ministério, quem lhe habilitou? Cristo. Observe os primeiros escritos, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Na velha aliança, não é que é postada pela lei, eu não posso ser obreiro, mas na nova aliança, ele me habilita pelo seu sangue, ele me justifica diante da lei, diante dos homens, e me apresenta a Deus, e eu recebi o dom de Deus para trabalhar neste tempo, glorificando o seu nome, edificando vidas. Estou aqui na cidade de Coríntios, pastoreei essa cidade por mais de 1 ano, edifiquei a igreja, consolei os irmãos, levantei o povo à presença de Deus e preguei o evangelho. Foi ele, Deus, que me habilitou para esse serviço, não pela letra da lei, porque para ela eu não sou habilitado, mas por Cristo, ele me habilitou para ser embaixador no meio de vós. Querida igreja do Senhor, levante a sua cabeça. Neste tempo, não é que estamos sofrendo, Deus quer te fazer o seu embaixador, Deus quer transmitir a sua palavra ao seu coração, para que você ministre as vidas deste tempo. Não curve a tua cerviz, não baixe a tua cabeça, levante-se e glorifique a Deus, porque Deus sempre tem caminhos novos para o seu servo e para a sua igreja. Oh, glória a Deus! Louvado e engrandecido é o seu nome. Então agora eu já compreendi o que quer dizer a letra mata. Na próxima sexta-feira, nós retornaremos aqui para um novo momento com a palavra do Senhor, para falar sobre aquele momento com Jesus e os discípulos. De que espírito sois? Mais uma mensagem expositiva para o seu coração. Fique conosco, glorificando a Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no precioso nome do teu Filho amado Jesus, nós nos encontramos na sua presença adorando o teu nome. Foi ministrado esta noite a tua palavra aos corações de nossos irmãos, e que eles, ao ouvirem esta palavra, possam se tornar de brio, sabendo que aquilo que nos habilitou para esse serviço foi o teu Filho, pelo sangue da nova aliança, que ele consagrou as nossas vidas para trabalhar no teu trabalho. Nos ajuda, coopera conosco, manifestando o teu poder, a tua graça, fazendo a tua obra, porque somente o Senhor é que pode fazer obras especiais e de milagre no meio daqueles que creem. Continua conosco, dá uma boa noite de paz e um final de semana abençoado. Pedimos tudo isso e te agradecemos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com as nossas vidas, e que juntos possamos dizer amém.